Bom, ainda falando das redes sociais, um tema muito importante é o monitoramento das redes sociais. Eu trouxe aqui para vocês um ciclo, né? Na verdade, um exemplo de ciclo e depois alguns tópicos que são importantes para a gente pensar no monitoramento das redes sociais. O monitoramento das redes sociais vai ser completo quando a gente tiver a mineração de dados, ou o meu data mining, né? Que é um pouquinho da ciência de dados, onde a gente consegue justamente transformar, né, os meus dados em informação. E, obviamente, se a gente consegue transformar essa informação em conhecimento, aí sim a gente tem o ciclo completo, tá? O ciclo vai começar com um briefing, na verdade, né, como está aí na ilustração de vocês. O briefing seria a minha hipótese, né? Qual é o que eu quero monitorar? Qual que é o meu objetivo com aquele monitoramento? Se eu quero melhorar a performance, se eu quero melhorar o meu, né, algum nicho, alguma informação que eu queira trazer com mais precisão em relação ao que está acontecendo nas minhas redes sociais. A partir daí, a gente vai fazer um plano de monitoramento, a gente vai fazer uma classificação, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são importantes da gente classificar, e aí eu tenho os dados que estão lá embaixo, né? Na verdade, na minha bolotinha azul escura ali, que são os dados. A partir da manipulação desses dados, do entendimento desses dados e da separação desses dados, a gente vai poder criar gráficos de visualização ou relatórios de visualização. E aí eu consigo tirar as minhas considerações finais, que seriam justamente as minhas recomendações ou as minhas ações que eu preciso fazer, né? Quais são as minhas atitudes que eu preciso tomar em relação, por exemplo, a um momento de crise da minha rede social. E, preferencialmente, né, quando a gente consegue reaproveitar essas considerações para a definição de um novo briefing, eu teria ali um exemplo de um sistema perfeito. Nem sempre isso vai acontecer, mas esse é o ideal como modelo, né, do que a gente imagina. E, por exemplo, um escopo geral, uma informação que é super importante, é a gente saber que aqui no Brasil, né, as pessoas gastam quase um terço do tempo de navegação delas com redes sociais. Então, a rede social hoje não é só mais um ponto de fofoca, um ponto de demonstração do meu universo, né, do meu egocentrismo. Não. A rede social é importante para a gente se informar, a rede social é importante para que a gente consiga vender ou comprar produtos e serviços. A rede social hoje está muito presente. Algumas coisas a gente não consegue fazer ainda por rede social. Então, aqueles serviços de cidadania, serviços de banco, né, ainda estão fora da rede social, né? Mas no comércio, na prestação de serviço, na informação, na comunicação, as redes sociais são muito importantes, são dados muito relevantes para que a gente fique atento. E essa atenção inclui o monitoramento, né? Quando a gente vai fazer um briefing, né, qual é o tipo de monitoramento que a gente quer fazer? A gente quer monitorar a marca, a gente quer monitorar o sistema de atendimento ao consumidor, a gente quer monitorar a concorrência, é super importante a gente monitorar a concorrência, né? A gente quer aproveitar a rede social e monitorar, por exemplo, por uma pesquisa de novos produtos ou novos mercados ou novos serviços, né? A gente pode desenvolver uma pesquisa e eu posso monitorar, sem dúvida nenhuma, a minha campanha de comunicação, a minha campanha de marketing. Eu disparei um processo, eu tive um esforço danado, um orçamento, tempo, muita gente envolvida, e eu quero saber exatamente como isso está funcionando nas redes sociais. Uma boa justificativa para tudo isso é o monitoramento. Tá? Eu vou ter que definir o meu volume e a minha amostra, né? Na verdade, qual é o meu universo que eu quero pesquisar, na verdade, que eu quero monitorar, e aí a gente tem toda a facilidade do digital. Eu posso monitorar por uma região específica, né? Brasil, Sudeste, eu posso monitorar por uma língua, eu quero só em português, eu quero só em italiano, eu quero num intervalo de tempo, então a gente tem como fazer ali ajustes muito precisos para isso. Eu posso fazer também combinações, né? Então, aqui eu botei, por exemplo, uma palavra-chave, chocolate e ou diet, né? Ou eu posso pesquisar já chocolate e diet. E nós fazemos uma combinação. É o que a gente chama de uma combinação booleana. Aqui, as três palavras, os três termos, né? Chocolate, diet e chocolate e diet vão certamente dar resultados muito díspares, muito diferentes, né? Mesmo que as palavras se componham como chocolate diet, o resultado vai ser bastante diferente. Isso é bem interessante da gente observar, né? E a gente pode também, né, no caso de redes sociais, também buscar as imagens tagueadas, né? São as famosas hashtags, né? Ou quando a gente coloca uma tag na minha imagem, né? Esse também é um fator muito importante no monitoramento, as imagens chamadas de tagueadas, tá?
A grafia também, né? Então, a ortografia, aqui eu peguei um exemplo de uma pessoa, né, que aparentemente tinha erros de grafia, né? Então, censura com S, tulero, né? A gente tem, às vezes, bloquearei, né? Tem a possibilidade de uma grafia equivocada, e é importante que a gente faça também o monitoramento da grafia correta, da grafia equivocada, são coisas que podem trazer resultados mais ricos para a nossa análise, para o nosso monitoramento. Isso é super importante. A classificação, né? Então, aqui a gente vai pensar, né? Eu já falei rapidamente esses elementos, né? Mas se o assunto é institucional, se é uma marca, se é um branding, o público, se são os clientes ou não clientes, se é a imprensa, se são os influenciadores, eu preciso ter tudo isso muito definido no meu briefing, né? A campanha, se é uma campanha de lançamento, se é uma campanha de promoção, se é uma campanha de recall, né, de rememorização da marca e assim por diante, né? Todos os detalhes, no caso do meu produto ou do meu serviço, né? Sabor, modelo, cores. Então, se eu posso fazer um monitoramento de um determinado sabor, por exemplo, daquele meu chocolate diet, né? Eu tenho um chocolate branco diet, eu tenho um chocolate meio amargo diet. Eu preciso saber exatamente qual é o sabor, qual é o modelo, qual é a cor, e assim por diante, né? A gente também pode, né, pode ser necessário também um analista, né, alguém que tenha muito feeling e que tenha experiência em relação àquilo, né? É o que a gente chama de benchmark, né? Eu posso também me utilizar dos benchmarks ou monitorar os meus benchmarks para que a gente tenha um ponto de comparação, né? Na verdade, o ponto de comparação do excelente ou do muito bom nos ajuda a o posicionamento de marca, né? Na verdade, a minha presença digital, o meu monitorar, a minha maturidade online, vai ser muito mais fácil da gente compreender diante desses benchmarks, né? Eu trouxe também, a gente vai fazer a classificação de sentimentos, isso é super importante, negativa, neutra ou positiva, né? A positiva é quando a gente tem elogio, admiração, satisfação. A neutra é quando não tem juízo de valor, né? Simplesmente ele cita. A negativa é quando a gente tem crítica, raiva ou xingamento. E aí a gente fala que a gente entra naquele modelo, né? De gerenciamento de crise, né? Quando a gente tem lá uma quantidade muito grande de sentimentos negativos, né? Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo. Claro que esse é um tipo de análise um pouco mais delicada, porque às vezes no próprio discurso eu não sei se ele está falando bem, se ele está falando mal, se ele está falando neutro, o neutro é muito complicado, e também tem aquela questão da grafia, né? Às vezes é difícil a gente entender, existe o contexto, então a classificação de sentimento é um elemento também de muita atenção quando a gente estiver trabalhando com o monitoramento. A gente precisa ter uma sensibilidade para trabalhar com esses elementos. O Zeitgeist, né, eu já falei sobre isso, né, o comportamento mais ou menos coletivo, né, o espírito da nossa época, né. Então aqui eu peguei duas imagens rápidas, né. Os brasileiros acreditam nos comentários sobre a marca de amigos ou de estranhos, né. E é legal a gente perceber que os amigos têm uma influência muito grande em relação aos comentários sobre aquela marca, né. E o que motiva os brasileiros a comentar nas redes sociais? Auxiliar os outros. Olha que interessante, né? Elogiar, reclamar, compartilhar, postar os comentários no geral, mas a gente percebe que existe um movimento, né, de que as pessoas gostam de auxiliar os outros, né, e que a gente vai acabar acreditando muito mais no comentário de amigos. É um ponto interessante de fazer análise em relação ao monitoramento de marcas, né? Os pontos de foco, né? Quais são os pontos de foco que a gente tem que ter? Crises, né? Então, problemas que acontecem, depois eu vou deixar aqui alguns exemplos de bem-humorados de YouTube, né, que acabaram acontecendo no gerenciamento de crise, né, com o monitoramento daquelas marcas, né. A gente tem que estar muito atento também aos influenciadores, então, do mesmo jeito que o influenciador eleva, ele pode destruir a minha marca, ele pode arranhar a minha marca de uma maneira bastante efetiva. As tendências, os trends, né, então eu preciso estar muito atento em relação aos trends, aos que eu consigo me encaixar, aos que eu não consigo me encaixar, enfim, tudo isso faz parte, né? A concorrência sempre, né? Então eu falo isso com bastante
certeza, né, e com bastante repetições, né, eu falo isso muito, que é a gente estar de olho na concorrência, né? A nossa presença digital depende dos outros. A minha presença digital não pode ser medida isolada, eu preciso comparar com outros players, né? Ou acima ou abaixo de uma classificação confortável da minha presença digital. Os memes, né? Hoje a gente tem uma importância muito grande para esse tipo de viralização. Então, nós temos viralizações do bem, quando a gente tem uma campanha do sangue, uma campanha de doação de sangue, uma campanha de arrecadação, sei lá, de dinheiro ou de mantimentos para uma determinada crise lá em cima, ou o meme como sentido de piada, né? De escárnio ou de diversão. Né? Eu preciso estar atento a tudo isso. E depois, né, a gente tem que estar muito atento justamente com todas as contribuições que as pessoas fazem, às vezes espontaneamente. Um vídeo de unpacking, por exemplo, de uma pessoa comum, que não é um influenciador. Né? Eu preciso ter justamente essa percepção dos insights, né, do que pode trazer ideias novas para a minha comunicação, para a minha estratégia. Tá? Em relação ao relatório, é muito importante a gente entender quem vai ser o nosso público leitor, né, quem que vai ler. Eu coloquei ali uma expressão que a gente fala, né, chamada aula simples. Quem faz entende o que está fazendo, mas quem lê não entende. Então, a gente normalmente reduz isso ao que a gente chama de aula simples. É muito comum a gente trabalhar com gráficos nas nuvens, né? Gráfico de nuvem, né? De concentração de palavras. Então, tem três fazedores de gráficos de nuvens aí, 3 plataformas que fazem, né? E a gente também imaginar nesse relatório, né, o universo do meu cliente, o universo da minha marca, o universo do meu cliente, o contexto do meu cliente, né? Todos esses elementos são importantes para que a gente gere um relatório conciso, né? Na verdade, um relatório que seja resumido e que seja muito informativo, né? Que a gente consiga trazer as informações. Esses são os casos que eu trouxe de exemplo, né? Depois vocês podem assistir aí. São engraçados, né? Às vezes, um problema que acabou gerando um storytelling muito grande. Algumas vezes o problema acaba gerando um meme, né? Interessante para assistir aí. Depois vocês podem assistir esses casos que são curiosos, antigos, mas bem curiosos do YouTube, tá? Em relação aos relatórios também a gente pode pensar nas entregas urgentes, né? Quando a gente tem crise, quando a gente está pensando numa campanha dinâmica, e aquelas entregas regulares, né? Semanais, mensais, e aí a gente faz justamente um alinhamento de pesquisa, um alinhamento de audiência, qualquer outro tipo de informação. É muito importante pensar isso na estratégia do que vocês vão estar montando. O mais importante de tudo isso é a gente capturar os dados, a gente transformar os dados em informação e transformar essa informação em conhecimento. O ideal é que a gente tenha isso sempre crescente. Quando o meu conhecimento, né, é difícil fazer isso, mas quando o meu conhecimento volta a alimentar a minha base de dados, eu estou num ciclo perfeito, na verdade, num sistema perfeito.